Você já tentou escrever uma redação e ficou pensando, tá, mas onde eu enfio o tal do Karl Marx sem parecer que estou tentando forçar um nome difícil só para parecer inteligente? Se sim, você não está sozinho, e se não, talvez devesse estar. Porque dominar o uso estratégico de filósofos e sociólogos pode ser o pulo do gato para subir aquela nota que insiste em bater no teto. Neste vídeo, a gente vai te mostrar como usar esses nomes cabeludos de um jeito natural, convincente e que impressiona o corretor, sem parecer decoreba de cursinho. E antes que você pense que isso é só para quem ama filosofia, respira. Vamos comparar com situações do dia a dia, usar exemplos práticos e, claro, dar umas boas risadas. Pensa na redação como aquele grupo de WhatsApp da família. Se você souber como se posicionar, todo mundo presta atenção no que você diz, inclusive o corretor do Enem. Imagine que sua redação é como montar um time de futebol. Você precisa de atacantes bons de argumento, meio-campo que articula bem a ideia e uma defesa sólida de repertório. E é aí que entram os filósofos e sociólogos. Eles são como jogadores caros no Cartola FC. Quando bem escalados, garantem os pontos. Quando mal usados, só dão prejuízo. Um erro clássico é colocar um pensador no texto só porque decorou a frase bonita. Tipo, como disse Aristóteles, a virtude está no meio termo. Mas o tema é violência urbana. E aí, amigo, parece que você copiou a frase de um resumo do Instagram. O segredo não está em citar muitos nomes, e sim em saber por quê e como citar. É sobre estratégia. Tipo, quando você finge que está estudando com o caderno aberto, mas na verdade está vendo o TikTok. Parece uma coisa, mas tem intenção por trás. Vamos começar com um clássico que nunca sai de moda: Karl Marx. Mas calma, você não precisa virar comunista para usar Marx bem. A lógica é simples. Marx falava sobre desigualdade social, relações de poder e estrutura econômica. Agora pensa, qual o tema de redação que não toca nisso? Dá para usar Marx em redação sobre trabalho, educação, saúde, segurança pública, cultura, tecnologia. Ele é tipo arroz com feijão, vai com tudo, mas para ficar natural, você precisa linkar a ideia dele com o recorte do tema. Por exemplo, a partir da análise marxista, é possível compreender que a concentração de renda reforça a exclusão digital no Brasil, dificultando o acesso igualitário à informação. Pronto. Sem forçar barra, sem parecer citação aleatória. É como usar filtro no Instagram se for na medida certa, valoriza. Se exagerar, vira meme. E já que estamos falando de desigualdade, bora puxar Pierre Bourdieu. Esse cara é o rei da explicação quando o assunto é como a sociedade repete padrões e mantém privilégios. Ele criou um conceito chamado capital cultural, tipo o que você aprende em casa, os livros que tem acesso, os valores que sua família passa. Agora pensa, você estudando com a apostila xerocada enquanto o outro lá tem cursinho top, internet fibra e coach de redação? A diferença de ponto de partida é gritante, né? Pois é disso que o Bourdieu falava. Usar ele em redações sobre meritocracia, acesso à educação ou até mesmo racismo estrutural faz total sentido. E sabe o que é melhor? É fácil de explicar! Você só precisa dizer algo como: segundo Pierre Bourdieu, o capital cultural influencia diretamente nas oportunidades de ascensão social. Pronto. Você coloca o pensador e ainda parece que está dominando o assunto como se fosse o protagonista do PowerPoint da sala. Agora vamos para um cara que é puro biscoito filosófico, Michel Foucault. O Foucault é um nome chique,
Quando o tema envolve controle social, instituições, vigilância, poder. Pensa no NEM falando de sistema prisional, escolas, manicômios, policiamento, até redes sociais. Tudo isso é o playground do Foucault. Ele tem uma ideia chamada micropoderes, que basicamente diz que o poder está em todo lugar. Até quando o professor te proíbe de sair no meio da aula, ou quando o algoritmo escolhe o que você vai ver. Se o tema da redação for sobre privacidade digital, por exemplo, você solta. De acordo com Michel Foucault, o poder se manifesta nas relações cotidianas, inclusive na forma como os dados usuários são coletados e utilizados por grandes plataformas digitais. E olha só, você virou praticamente o CEO da filosofia aplicada ao Enem. Mas e se o tema for meio existencial, tipo saúde mental, ansiedade ou até mesmo pressão por produtividade? Chama o Nietzsche para a conversa. Friedrich Nietzsche não é só o cara do Deus está morto, ele também falava sobre a busca por sentido, o sofrimento e a superação pessoal. Pensa na lógica do Enem, trazendo um tema como juventude e saúde mental. Você pode introduzir algo como: Nietzsche defendia que o sofrimento pode impulsionar o crescimento individual, o que permite refletir sobre os impactos da pressão social na saúde mental dos jovens. Você fez o link entre o tema e um pensador denso, mas de forma clara, sem soar snob. Isso é o que chamamos de citar com propósito. Igual quando você solta um meme no grupo da sala e todo mundo entende. Você não mandou porque é bonito, você mandou porque tem timing. Agora, se o tema envolver tecnologia, comportamento ou individualismo, bora de Zygmunt Bauman, o filósofo da modernidade líquida. Bauman falava sobre como tudo hoje é rápido, descartável, e como as relações estão cada vez mais frágeis. Sabe quando você começa um namoro no início do ano letivo e ele já termina antes da primeira prova de matemática? Isso é Bauman, na prática. Nas redações, ele cai como uma luva em temas sobre redes sociais, consumismo, superficialidade das relações, ansiedade moderna. É só puxar o conceito de modernidade líquida e explicar que a velocidade das interações prejudica o aprofundamento dos laços sociais. Não precisa inventar palavras difíceis. Fala como se estivesse explicando para o crush o porquê de não responder na hora no WhatsApp. Tô vivendo a modernidade líquida, amor, e não podemos esquecer de um dos mais amados pelos corretores, Hannah Arendt. Essa mulher é uma máquina de repertório para temas sobre política, banalização do mal, alienação, cidadania. Quando o Enem puxa um tema mais sério como violência política, intolerância, discurso de ódio, usar Arendt mostra maturidade. Ela dizia que o mal muitas vezes se manifesta de forma banal, quando as pessoas deixam de refletir sobre seus atos e apenas obedecem. Isso encaixa com vários temas, especialmente os que envolvem polarização e ética. Você pode mandar. Segundo Hannah Arendt, a banalidade do mal ocorre quando indivíduos deixam de questionar as ordens e passam a agir sem reflexão crítica. E aí você arremata com um exemplo da atualidade. Fica elegante, profundo e afiado. Quer saber um segredo? Muitos alunos se preocupam demais em decorar citações e esquecem de entender o que o pensador queria dizer. E aí fazem exatamente o que o corretor odeia: jogam a citação solta, desconectada do argumento. É tipo usar meia de uma cor e chinelo de outra. Tá calçado? Tá, mas ficou estranho. O ideal é que a citação venha como apoio do argumento, e não como o argumento em si. Ela deve fortalecer o que você está dizendo, não substituir.
É como aquela figurinha do WhatsApp, que fecha a conversa com chave de ouro. Você já fez a piada e a figurinha é o punch final. Pensador na redação é isso, a figurinha do argumento. E aí, você deve estar se perguntando, tá, mas eu preciso decorar tudo isso. Não. Você precisa compreender, sabe por quê? Porque se você entende, consegue adaptar. E aí, no dia da prova, mesmo que o tema seja estranho, você consegue lembrar de um conceito e moldar para caber. Tipo colocar água na geladeira. Ela vira gelo, mas se precisar, ela derrete e vira vapor. O conhecimento tem que ser assim, flexível. O problema de decorar frase de efeito é que ela é igual cantada pronta, menos se o contexto não for o ideal. Só vai gerar vergonha alheia. No final das contas, a sua redação não precisa ser uma aula de filosofia, mas sim uma argumentação com base. E essa base pode e deve ser enriquecida com quem pensou o mundo antes de você. Usar pensadores não é um luxo, é uma estratégia. É como usar spoiler no trabalho em grupo. Se for bem colocado, salva o projeto. Se for mal usado, atrapalha tudo. Então, estude os pensadores, mas principalmente, entenda o que eles têm a ver com o mundo de hoje, porque no fundo, todo filósofo é um grande observador da realidade, e é isso que a redação quer de você também. Observação crítica, com base. E uma pitada de ousadia. Agora vai lá, escreve como quem sabe o que está fazendo, e não esquece de nos seguir, comentar e compartilhar nossos conteúdos com os amigos. Até o próximo vídeo com o Atualiza Veste!